Boa noite. É com muita gratidão, muita alegria que nos encontramos mais de uma vez aqui. Graças à tecnologia, podemos ainda estudar essas questões que nos são tão importantes, que cada vez mais se tornam emergenciais de serem compreendidas e que saibamos de aproveitar a lição que esses tempos difíceis estão nos deixando. A lição da gratidão por termos uma casa espírita que nos acolhe, quanta saudade nós temos de nos ver fisicamente, mas já aprendemos aqui a viver já como espíritos, emitindo as nossas melhores vibrações para cada um, tentando fazer com que o outro se equilibre através do pensamento e aprendendo a ser equilibrados diante de uma situação que às vezes nos dói tanto, mas que nós sabemos ser necessária para a nossa própria transformação e ser necessária para que nós mudemos certos comportamentos que não condizem mais com a condição que nós estamos. E o nosso estudo de hoje tem como título Caridade e Amor ao Próximo. E como estamos nesse momento necessitados de caridade e amor ao próximo, e como há pouco tempo, até por um erro, nós líamos caridade e amor do próximo. Como o amor ao próximo é também o amor do próximo. E na primeira questão, Kardec nos pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus. Da palavra caridade, como entendia Jesus, não como nós já entendemos. Nosso entendimento ainda é muito limitado. Para nós, a caridade muitas vezes se resume, como é lido mais à frente, na esmola, se resume à doação de algo material. Nós achamos que estamos fazendo um favor a alguém quando estamos tendo a oportunidade de ofertar o que há de mais sagrado em nós ao ser caridosos. Por isso é necessário que nós, e Kardec muito sabiamente fez essa pergunta, questionemos o que é caridade segundo Jesus. E a resposta dos espíritos, benevolência para com todos, ser bom com todos. O que é ser bom? Nós precisamos primeiro aprender a ser bom conosco, a não nos culpar tanto, a dar tempo para que os nossos sentimentos possam ser trabalhados, a dar tempo para que nós trabalhemos questões muito importantes, muito mais importantes que apenas as materiais. Precisamos ser bons conosco, mas de ser bom com todos, não só conosco. Depois de conquistar o que sabemos ser bom para nós, saber o quanto é bom para o próximo também, e saber que temos, por obrigação moral, que o outro tem acesso à benevolência, que o outro tem acesso à bondade do mundo, que está em todo local. Nós equivocamos nos equívocos, mas a bondade do mundo, ela se espalha. Como nós vemos essa benevolência ativa nesse e em outros momentos, mas nós precisamos que ela chegue a todos e faz parte da nossa caminhada aprender como eu, espírito encarnado, vou levar para o outro. Começo no meu núcleo familiar, ser bom com o próximo, o mais próximo. Começo sendo bom com quem está comigo. Começo sendo bom com o que mora próximo de mim. Começo levando a explicação da benevolência para quem quer ajudar e ainda não sabe como. Então nós vemos que a amplitude de oportunidades que nós temos de trabalhar a benevolência para com todos, como entende Jesus, ela é enorme, seja a condição que nós estivermos. Hoje em dia estamos aprendendo a trabalhar a benevolência sem poder sair de casa.
Estamos entendendo que ficar em casa é até um ato de benevolência para com o outro. E para o que não pode se isolar, para o que não pode cumprir o isolamento, o distanciamento social, nós já aprendemos que precisamos nos cuidar para ser bom com o próximo. Olha como uma situação difícil, que às vezes nos deixa tão abatidos, traz uma lição imensa. Essa benevolência conosco nós precisamos ter, saber extrair bem a lição das dificuldades. Os espíritos continuam. Indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Desculpem, engasguei. E a indulgência com a imperfeição é saber que nós mesmos não somos perfeitos. Só um minutinho. É compreender que nós mesmos temos erros. E precisamos trabalhar esses erros com cuidado, com carinho. Trabalhar esses erros com um pouco mais de assertividade, sabendo que é parte de um processo que vai me levar ao acerto. E quando eu me vejo no direito de errar e de acertar, o que eu não posso é persistir no erro, eu começo a pensar que o próximo também erra. Porque se fôssemos espíritos perfeitos, não estaríamos mais encarnados, não teríamos a necessidade da reencarnação. Seríamos já espíritos superiores, que estaríamos orientando tantos outros no plano espiritual, sem o peso do corpo físico. Mas quando eu penso que eu preciso ser indulgente com o que eu ainda preciso aprender, que eu devo a indulgência ao outro que talvez nem tenha acesso à doutrina espírita, mas mais ainda, talvez não tenha nem acesso ao cristianismo, e ainda pior, talvez não tenha acesso aos valores morais, tenha tido uma existência muito dura, onde não conseguiu desenvolver os valores mais sutis. Eu preciso ser indulgente, eu preciso ser mais compreensiva. Eu tenho como missão aí me colocar como espírito educador, não como espírito superior a nada, mas como espírito educador. E a educação se dá pelo exemplo. A educação se dá pelo equilíbrio que nós conseguimos manter durante momentos tão árduos e durante o erro do próximo que nós condenamos tanto, sem sequer compreender por que o outro erra, se o outro fez de propósito. Cristo ainda nos fala perdão das ofensas. Perdão das ofensas é um trabalho que nós temos grande aí a fazer. Como nós ainda temos essa dificuldade de perdoar, ou como nós ainda banalizamos a palavra perdoar. Como eu digo, né? Eu perdoo, mas não te quero ver mais. Ou então, como é comum nós vemos em relacionamentos, eu perdoei, mas quando eu tenho a oportunidade, eu com certeza vou dizer, você lembra daquele dia que você disse isso, isso, isso? Ou seja, eu estou carregando comigo um peso desnecessário que traz a culpa ao outro e que, mais do que isso, às vezes o outro nem se lembra, mas eu continuo maculando o meu sentimento com essa ofensa que talvez nem tenha sido proposital. É um trabalho grande de fazer, tanto que depois vem falando sobre isso.
Na nossa anotação, logo após a pergunta, o amor e a caridade são um complemento da lei e da justiça. Como o amor, nós vemos a justiça como algo muito bruto, mas nós precisamos ver a justiça como amor. Precisamos ver a justiça como o amor exatamente complementando e sendo parte fundamental do amor e da caridade. Um não existe sem o outro, é um tripé. Se eu não consigo amar, eu não consigo compreender a justiça. Se eu não consigo ser justa, eu não consigo ser caridosa. Se eu não consigo ser caridosa, eu não consigo alcançar a justiça. Por que esse tripé? A justiça, ao contrário do que nós achamos que é um castigo, ela se coloca de outra forma, ela se coloca como um conjunto onde o amor e a caridade e a fraternidade façam com que o próximo e eu mesma receba o cuidado necessário, receba o tratamento adequado como espírito encarnado. Quando eu retiro o amor que eu posso dar a alguém, eu retiro parte fundamental do que o outro deve merecer. Quando eu deixo de pensar em caridade e fraternidade, eu deixo de ser justa. Quando eu deixo de ser justa, o amor e a caridade deixam de existir. Porque a justiça simplesmente é poder passar por esse tempo transitório que para nós parece longo, mas que é tão curto, de forma coerente, de forma adequada, de forma íntegra. E para isso eu preciso amar, senão eu não respeito o outro. Para isso eu preciso ser caridosa, senão eu não auxilio o outro nem a mim. Para isso eu preciso ter a noção de que o meu direito e de que a minha liberdade caminham juntos com o direito e a liberdade do outro, compreendendo seus erros, compreendendo seus caminhos, não censurando, não negligenciando a necessidade do próximo. Isso é ser justo. É compreender a dificuldade que o meu irmão tem no caminho, é compreender a necessidade que eu tenho no caminho também, e ser justo com ela. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. É simples essa frase, mas é complexa de colocar em prática, porque muitas vezes nós nem conseguimos nos amar e precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento grande, um trabalho de autoconhecimento extremamente complexo para que nós consigamos amar o que somos, apesar de todas as dificuldades que temos, apesar de todos os erros que cometemos, mas tendo a certeza de que nós estamos fazendo o nosso melhor. A partir do momento que eu não estou fazendo o meu melhor, eu sei que eu estou me desviando do que eu chamo, e algumas outras religiões chamam, do caminho reto, que é o caminho do equilíbrio, que é o caminho que vai nos levar de forma sensata ao que nós queremos alcançar. E para isso precisamos ter metas. Para isso precisamos saber onde queremos chegar. E muitas vezes nos desviamos, é normal. E ao desviar, o que eu preciso? Do amor do próximo, da caridade do próximo sendo justo comigo, sendo benevolente, não sendo como aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho quando erra e não lhe mostra o caminho certo, mas dizendo: esse caminho não é o correto, quer escolher outro, e dando a liberdade, se o outro quer ou não.
Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Há quanto tempo Jesus disse isso? E há quanto tempo nós temos essa dificuldade de entendermos que somos irmãos, que não somos mais, que não somos menos, que não somos diferenciados pelo aspecto material, que o que nos diferencia somos nós como espíritos. O que nos diferencia é a forma como cada um caminha, mas somos irmãos. E vou aqui apelar ao nosso conceito de família. Sempre que algum irmão meu precisa, eu vou lá e estendo a mão. Eu vou lá e faço o possível para auxiliá-lo. Às vezes até mais do que nós poderíamos. E se conseguíssemos finalmente compreender as palavras que dizem que nós somos todos irmãos, se conseguíssemos apoiar uns aos outros em cada necessidade, em cada maneira de auxiliar o próximo no seu desvio de caminho, de auxiliar nas suas dificuldades, de auxiliar no peso em que o outro carrega. Não podemos carregar o peso do outro, mas podemos muitas vezes dar aquela forcinha de apoiar atrás. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. É muito importante esse parágrafo. Ela abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes. Nós pensamos, qual a oportunidade que eu tenho de fazer a caridade? O tempo todo. Eu tenho a oportunidade de fazer a caridade quando eu falo com o outro, no meu tom de voz, na palavra que eu vou utilizar, na mensagem que eu quero passar, se aquela mensagem vai ou não ferir o próximo, se aquela mensagem é útil, se aquela mensagem realmente acresce em algo. Eu posso ser caridosa quando o outro também tem fome. É até a maneira mais comum de caridade, quando nós ofertamos já o alimento. E precisamos nos lembrar das palavras do Cristo. Sempre que fizeres já um desses pequenos, é a mim que o fazes. E a gente falou do alimento. Às vezes, fazer um desses pequenos é dar um abraço, é ouvir, silenciar as palavras para que o outro possa falar, compreender, se esforçar para compreender os motivos de determinadas ações que nós censuramos. A oportunidade de fazer caridade, ela ocorre 24 horas por dia, 365 dias por ano. Como eu disse logo no início, hoje em dia uma grande forma de fazer caridade é ficar em casa. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. A outra grande forma é aprender a nos amar. Porque se eu estiver bem, o que eu vou transmitir para o outro é o bem. Não vou precisar proteger o outro da minha parte boa, que é o bem. Então a caridade, ela não pode ser um ato pontual. Nós precisamos de aprender a fazer a caridade 24 horas. Vou conseguir hoje? Obviamente não. Vou conseguir em um ano, em 2? Obviamente não. Mas o início, começar a fazer, entrar nessa empreitada da benevolência, do ser bom, do ser caridoso, do entender o outro como irmão, é necessário, é urgente. Precisamos romper as fronteiras. Hoje em dia nós estamos com as fronteiras um pouco mais fechadas. Mas que bom, podemos dar atenção aos irmãos do nosso próprio país. Porque nós adoramos participar de muitas atividades e temos que participar.
de muitas atividades de caridade em outros países. E às vezes ao nosso lado está um irmão que chora, seja por um motivo físico ou moral. Olha a oportunidade que temos nesse momento. Na questão 887, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos, pergunta de Kardec, não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? A resposta dos espíritos: certamente não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Obviamente não vamos ter pelo que chamamos de inimigo, que na maioria das vezes foi alguém com quem ainda não encontramos um motivo para simpatizar, mas que isso pode ser desfeito com algum trabalho, isso pode se desmantelar com um certo esforço da nossa personalidade, e nós vamos conseguir conviver com esses espíritos que não nos são tão simpáticos. Então, a inimizade é natural que nós não sintamos o mesmo que sentimos pelo amigo, por um espírito encarnado ou desencarnado que me é simpático. É natural. Mas o que não é natural é que eu queira o mal desse inimigo. É que eu deseje que esse inimigo, vamos tirar essa palavra, essa criatura ou esse espírito menos simpático a mim, seja prejudicado ou saia apenas do meu convívio. Para nós, com a nossa visão limitada, uma pessoa que nos é menos simpática sair do nosso convívio seria extremamente benéfico. Grande engano. Geralmente, as pessoas com quem temos as maiores dificuldades são as que nos proporcionam as maiores lições, as que nos proporcionam o maior esforço, as que nos proporcionam o desmantelamento de sentimentos que não nos são naturais, que nós achamos que é natural não gostar, achamos que é natural fechar a cara, achamos que é natural desejar o mal, a maledicência, e isso não é natural. Nós veremos em uma questão o quanto o amor está em tudo. Por que não fazer dessa criatura menos simpática alguém mais próximo de mim? Se conseguirmos. Se não conseguirmos, lembremos, não somos espíritos perfeitos, somos espíritos imperfeitos. Estamos aprendendo, mas a tentativa é o que conta. O esforço que eu coloco na frente dessa meta que eu escolhi alcançar, que é minha evolução moral. Perdoar os inimigos é retribuir-lhes o mal com o bem. Parece difícil. E é difícil, não só parece, é difícil. Retribuir o mal com o bem. Conseguimos neutralizar. Tentar retribuir algo que nos magoou com uma atitude contrária é um esforço constante. É difícil? É. É impossível? Não. Nós conseguimos. Sabe aquela pessoa que não nos dá bom dia nunca? Dá um bom dia. Ela não vai responder no primeiro dia, dá de novo. Se não responder, não tem problema. Vai dando bom dia, o bom dia, o bom dia. Até que ela vai sentir que o bom dia tem sentimento. Que o bom dia é uma tentativa de aproximação. Como diz a doutrina, nós não vamos convidar o amigo para tomar café conosco na nossa casa. Mas precisamos lembrar que a nossa casa é o universo. E tanto nós quanto esses espíritos que nos são menos simpáticos estão aqui.
E provavelmente essa antipatia, muito provavelmente, vem de algo que precisa ser resolvido. Até quando poderemos adiar? Até quando conseguiremos adiar? Quem age assim torna-se superior a eles. Quem busca vingança coloca-se abaixo. Coloca-se abaixo não apenas do inimigo, mas coloca todo o seu próprio esforço abaixo. Porque perde tempo, porque se magoa, porque carrega um peso desnecessário, que é o peso da vingança. Retribuir algo que me foi feito e que eu posso ter como lição. Como muitas vezes vou utilizar a nossa situação atual novamente, como muitas vezes nós nos perguntamos de onde veio o vírus. Será que alguém fabricou o vírus? Por que o vírus veio ao Brasil? E o vírus é neutro. O vírus não escolhe. O vírus é necessário para que a gente se cure de coisas muito mais danosas que temos em nós. Como, por exemplo, procurar a culpa de algo que é feito por todos nós, o descaso com a natureza, o descaso com o próximo, o descaso com quem sofre. Finalmente nós já abrimos o nosso olho e vimos que se não cuidarmos do mais pobre, do menos afortunado, a tragédia será maior para todos. Nós vimos que se não cuidarmos um do outro, e que se eu não estiver bem, quase imediatamente isso reflete ao próximo. Estava escancarado na nossa cara. Mas nós precisamos de algo tão mortal fisicamente para que conseguíssemos matar as nossas mazelas. E está demorando. Olha como nós estamos demorando para aprender essa lição. Matar as mazelas, dizer não é culpa de ninguém. Mas precisamos nos unir para combater isso. Precisamos nos unir para orar por esses espíritos que estão desencarnando. Nós não sabemos em que estado. Precisamos ter essa força, porque podemos até ser nós. E a responsabilidade não é de país A, país B ou país C. A responsabilidade não é de nenhum laboratório. A responsabilidade foi da nossa falta de amor à criação divina. Foi da nossa falta de gratidão e caridade à criação divina. Foi da nossa falta de agradecimento à caridade que Deus tem por cada um de nós. Saibamos de aprender muito com esse momento. Por mais difícil que seja. Alguns dias vão ser muito difíceis. Nos outros nós vamos saber tirar a lição. E eu espero que a segunda opção, saber tirar a lição, seja os dias que nós escolhemos ter com maior frequência. Na questão 888, Kardec pergunta o que deve se pensar da esmola. E os espíritos respondem: reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja humilhação. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja humilhação para ele. Nós precisamos de estar sempre ao lado de quem sofre, ao lado do que nós sabemos ser mais fraco. Quando nós falamos de esmola, nós pensamos naquele espírito encarnado, ali sem nada material, que necessita de um alimento, que necessita de um cobertor, que necessita de um teto para morar. São muitos mesmo. Mas como deixamos chegar à condição de esmola?
quando os Espíritos nos dizem que, se nos basearmos nas leis de Deus, veremos a nossa obrigação de prover igualdade. Veremos a nossa obrigação de, talvez sim, ter um pouco menos de bens materiais. Às vezes nós temos em excesso, para que todos possam ter os bens necessários, para que todos tenham o que é por direito divino e por direito em lei. Até nós humanos já reconhecemos isso. O direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde. Está previsto em lei humana, mas é previsto aos olhos de Deus que nós lutemos por essa igualdade com justiça, para que o outro espírito, nas suas lutas, peça assim socorro, mas não em forma de esmola. Deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar. E nós já nos colocamos de ajudar como não pode trabalhar assim, do doente, do idoso, do que não consegue o trabalho. Nós precisamos prover a alimentação e a qualidade de vida a cada um desses, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade, como nós fazemos tantas vezes. Deixamos ao acaso, largado às intempéries, aos fenômenos climáticos, à desnutrição, às doenças, e tudo se agrava materialmente, mas como isso se agrava em mim como espírito? Como é que eu penso isso? O quanto isso me afeta, o quanto isso me dói, o quanto eu tenho empatia ou não pelo outro que não tem seus direitos assegurados. Essa é a nossa verdadeira bagagem espiritual. A nossa bagagem não é o tamanho da nossa casa. A nossa bagagem não é a riqueza material que nós temos. A nossa bagagem é a quantidade de bem que eu consigo fazer para mim. E quando eu digo bem que eu consigo fazer para mim, que parece extremamente egoísta, é o bem que eu consigo levar para o outro. É automático. Quando eu faço bem, eu trabalho bem em mim, e isso me faz bem. E o melhor, chega ao próximo. Kardec, então, insiste na pergunta: condenais a esmola? E os espíritos respondem: não, não é a esmola que é condenável, é a maneira pela qual frequentemente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este estenda a mão. É a forma com que nós doamos algo, seja o que for. É o esperar que chegue a condição de esmola. Nós pensamos muito materialmente na esmola. E materialmente nós já damos essa esmola de forma muito errônea. Geralmente nós esperamos alguém agachado e ofertamos, achando que estamos fazendo um favor, que estamos fazendo bem. Estamos fazendo bem. Mas como podemos complementar esse bem? Dizendo: levanta-te, irmão. Deixa eu te ajudar. É um prato de comida que precisas. E se é o caso de ter que ofertar um valor financeiro para que o irmão possa suprir as suas necessidades, não sou eu que vou julgá-lo. Porque eu não sei se esse irmão vai ou não utilizar no que eu acho ou não correto. Então nós dizemos: não, eu não vou dar esmola porque não vai comprar comida. Sem saber se a real necessidade desse irmão é comida. Lembrando que muitas das atividades em que são usados esses valores monetários são verdadeiras doenças morais.
E se eu vou julgar alguém, é melhor que eu não dê, que eu me poupe desse sentimento de achar que adivinho o que o outro vai fazer. Mas quando eu falo de caridade, é olhar o outro não apenas materialmente, mas já ter no pensamento que o outro vai precisar, seja material, sentimental, espiritual ou psíquico. Quantos espíritos encarnados convivem conosco e nós sabemos não está bem, está visível que não está bem, em qualquer desses aspectos. E a nossa inação, a nossa preguiça, espera com que esse irmão peça ajuda como verdadeira esmola, enquanto eu poderia ter tido a atitude ativa de me direcionar antes a esse irmão e dizer em que eu posso ter a chance de te ajudar. Acreditem, quando eu auxilio, não é o outro que é beneficiado, sou eu, porque o pensamento que é bom ultrapassou, foi gerado nos meus órgãos, passou por todo o meu sistema psíquico. E o bem gera o bem, vai me trazer saúde. Então não esperemos que irmãos que sofram venham nos pedir. Não esperemos que irmãos que estão em agonia desencarnem para apenas depois nós fazermos uma prece. Façamos sim a prece depois de desencarnados, mas estejamos ao lado em pensamento ou fisicamente, enquanto estão por aqui. Não vamos mais permitir essa condição humilhante de um pedido, seja do que for, chegar à condição de esmola. Porque a esmola, como dizem os espíritos, ela não é condenável. Condenável é a nossa falta de ação para que ninguém precise pedir esmola. E ainda a ofertarmos como se estivéssemos sendo superiores àquele que sofre. Os espíritos dão continuidade a essa resposta. A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Parece que nós estamos falando até para uma gestão de empresas. Um serviço praticado com delicadeza tem duplo valor. Uma palavra praticada com delicadeza. Uma mão estendida com delicadeza. Um olhar para o outro com delicadeza tem duplo valor para o outro, mas principalmente para mim, que me faço ser melhor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Aí é a esmola que nós damos sem sentimento. É aquela moeda que nós jogamos sem olhar quem pede. É aquele valor que a gente tanto estuda o óbolo da viúva, é aquele valor que não me faria falta alguma. E que eu digo, vou fazer minha boa ação do dia. A minha boa ação do dia precisa durar o dia e a noite inteira. A minha ação do dia precisa durar a minha encarnação. Então a forma como nós auxiliamos o outro não pode ser arrogante. Ela tem que vir de uma certeza de que o auxílio é uma oportunidade de crescimento pessoal. O auxílio é uma oportunidade de progresso para mim. O auxílio é a oportunidade de eu conseguir ver que eu tenho para auxiliar. Muitas vezes pessoas reclamam, nossa, mas sempre precisa de algo, pede para mim. Que bom, sinal de que você tem. Seja o que for. Pede conselho para mim, sinal de que você tem sabedoria.
Pede algo material para mim, sinal de que você tem recursos materiais. Pede um abraço para mim, sinal de que você tem amor. Agradeça por poder auxiliar. Agradeça por poder educar e ser educado. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que frequentemente sofre sem se queixar. A esmola humilha tanto o outro que muitos sofrem sem sequer nos pedir auxílio. O homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. E não precisa de muito esforço para que nós procuremos corações sofredores, para que nós procuremos quem precise de uma educação psíquica e espiritual, quem precise de auxílio para uma nova conduta. Basta que nós olhemos ao nosso redor. Muitas vezes basta que eu olhe para mim, para ver quanto eu necessito de auxílio. Então, essa arrogância de ver a oferta do recurso como esmola, de me sentir boa, de me sentir altiva, é errônea. Se eu tenho a oportunidade de auxiliar, sou eu a maior beneficiada. Porém, se eu deixo que o outro não tenha acesso a nenhum recurso que lhe é necessário pela minha distração, e nós somos distraídos com a nossa própria encarnação e principalmente com a encarnação de quem divide esse pequeno tempo no planeta conosco, é uma conta que eu vou ter que acertar. Não é que Deus castigue, não é que Deus diga, você vai pagar por isso, mas eu vou sentir a necessidade de fazer de forma melhor, de fazer de forma digna. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Quando eu falava que o amor está em toda parte, e nós olhamos aquela pedrinha ali formada, e esquecemos do quanto foi de magnetismo, o quanto de forças físicas, o quanto de tempo foi necessário para que cada molécula se agregasse uma a uma para formar uma rocha. Olha o amor de Deus aí. E aí nós começamos. Os átomos se unindo e formando as moléculas se unindo e formando as células. Tudo no universo é amor, que faz com que se atraiam as coisas. E a lei de atração faz com que se construa esse mundo maravilhoso que nós tanto reclamamos. O mundo é cruel, o mundo é difícil. E esse mundo, esse planeta maravilhoso foi construído pela lei de amor de Deus, que permitiu essa aproximação de átomos, de moléculas, para que nós tivéssemos elementos como a água, para que nós tivéssemos a terra, para que nós tivéssemos o fogo para nos esquentar, para que nós tivéssemos os alimentos. E nós que nos atraímos por amor, para que possamos construir sociedades cada vez mais rumando ao progresso, cada vez mais trabalhando por um planeta melhor. E aí eu falo do foco do amor, de como nós precisamos compreender que estamos já muitas vezes observando o que nos é prejudicial e não observamos os atos de amor pequenos a cada dia a dia
que tantas vezes também não nos são mostrados. O quanto tanto se dedicam para que nós possamos ter, pelo menos, uma vacina, para que menos pessoas desencarnem, ou nós tenhamos maior qualidade de vida. O quanto nós nos atraímos para estar aqui hoje, juntos, falando que é importante lutar pela justiça com caridade e amor ao próximo. Olha a lei de atração. Mas insistimos numa lei de repulsão. Insistimos numa lei que muitas vezes nos causa mais de atritos. Insistimos muitas vezes em apenas nos atrair por quem é igual. E aí eu não tenho muito a aprender. Porque se eu sei de matemática e o outro também só sabe de matemática, como é que eu vou aprender a língua portuguesa? Olha como o amor vai nos unindo para que nós, com o amor, consigamos construir também um mundo melhor. A importância de nós termos a consciência da caridade que Deus teve em nos proporcionar momentos que muitas vezes nós vemos como momentos difíceis, momentos dos quais não sabemos se conseguiremos passar, momentos que nos trazem dor, mas que são necessários para o nosso aprendizado. Nunca vos esqueçais de que o espírito, sejam quais forem seu grau de adiantamento e sua situação como reencarnado errante, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, com relação ao qual tem os mesmos deveres. E aqui nós precisamos não olhar essa frase como com vaidade. Sim, estamos sempre sendo guiados por alguém superior. Superior a quê? Superior moralmente. E precisamos ser gratos, porque essa criatura, esse espírito, encarnado ou não, sempre tem um encarnado e um que não é encarnado, mas que está guiando a nossa encarnação, que sabe mais, que é superior a mim, mas que por ser superior tem uma condição moral melhor que a minha, para não ser vaidoso por isso, e me auxilia a crescer. E eu também, como espírito encarnado, sou superior a alguém. Superior como? Eu tenho algo que eu conquistei com muito esforço e com muita ajuda de quem estava acima de mim, que eu posso ensinar. Então, esses graus de superioridade precisam ser vistos como degraus que cada um de nós conseguiu conquistar com um único objetivo: auxiliar quem ainda está no degrau de baixo e ser grato com o que está no degrau de cima, estendendo a mão para mim. Então, vamos tentar ver o superior e o inferior como um círculo, onde nós ocupamos diversas posições, onde temos a obrigação de ser humildes para aprender e de ser justos para ensinar. Sede, pois, caridosos, não apenas com esse tipo de caridade que vos leva a tirar da bolsa o óbolo, a oferta que friamente dais ao que vos ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Já vamos ao encontro. Já vamos procurar o que podemos fazer. Nós achamos que é pelo outro, mas é por nós mesmos. E na última questão, depois de tantas questões que nos fizeram refletir, não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? A nossa censura, o nosso hábito de censurar. É mendigo porque não quer trabalhar? É mendigo porque está entregue a algum vício? E aí os espíritos nos respondem muito sabiamente: certamente. Mas se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. É isso principalmente que depende a melhoria do vosso planeta.
E se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, e eu o estou censurando, cabe a mim, que acredito já ter compreendido essa educação moral, cooperar na educação moral do próximo. Então, nós vimos hoje que a lei de justiça, amor e caridade é uma lei que não trabalha separado. É uma lei que não funciona separado. É uma lei que nós precisamos colocar em prática, como nos diz o título, tendo muita caridade e amor ao próximo. E aceitando, sendo humildes, para aceitar que amor ao próximo muitas vezes é amor a mim. Aceitar também o amor do próximo. Deixar de lado vícios que nos tornam realmente pedintes, miseráveis, como o orgulho e o egoísmo. Ter a certeza de que estamos aqui para contribuir com o crescimento de alguém e que Deus colocou no nosso caminho alguém para contribuir com o nosso crescimento. Não precisamos saber quem é, não precisamos nos envaidecer disso. Com certeza estamos aqui na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, fazendo o nosso melhor. Então espero que todos nós valorizemos mais nesse momento o valor que tem a casa espírita para cada um, o valor que tem estarmos sempre perto um do outro. Graças a Deus, fiquem com Deus. Meus irmãos, Jesus abençoe e proteja a todos nos estudos, nos trabalhos espirituais, mentalizando a irradiação dos vossos pensamentos em direção ao alto, buscando com seus guias espirituais, buscando com Jesus o amparo sereno da caridade, do amor. Ah, caros irmãos, quanto o homem necessita no corpo físico do exercício da oração, caridade do pensamento. A oração se torna para todos, neste momento da pandemia, o mecanismo maior de levar aos que necessitam as energias conquistadas por cada um de vocês no trabalho do bem. A maternidade, a energia do cuidar, quantas mães irradiando a seus filhos à distância, o amparo, o carinho, o respeito. Diremos então, mães, quantos filhos estão necessitados deste mesmo amor. Quantas mães irradiando as crianças necessitadas deste mesmo amor. Quantos filhos aguardando as preces de uma mãe. Ah, caros irmãos, olhar a caridade no sentido materno é enxergar a abnegação, é enxergar a resignação, é enxergar o devotamento a alguém, ao filho. Esse sentimento, meus caros, é necessário que o espírita coloque em sua vida o sentimento materno do cuidar, do amparar, do socorrer, em todos os sentidos, no que se tange às necessidades espirituais, pois todos somos irmãos, mas as vibrações vindas do Mestre Jesus são vibrações maternas, são vibrações de cuidados, são vibrações de nos sustentar na caminhada, são vibrações de nos mostrar a segurança
nos momentos das dores, aliviando-as com a direção do progresso moral e espiritual do reino dos céus. Exercitemos na encarnação o sentimento materno que mais se aproxima da realidade do sentimento dos espíritos superiores. Mas creiamos, no momento dos trabalhos de caridade, é necessário, como nos foi dito em O Livro dos Espíritos, como nos aproximaríamos de Jesus na caridade, na benevolência para com todos, na indulgência das imperfeições e no perdão das ofensas. Não poderíamos ter momento melhor, caros irmãos, para que todos pudessem irradiar os vossos pensamentos de preces caridosas para muitos que estão sofrendo. Pois na vida espiritual, o exercício que tiveram na terra, desde a maternidade e todos os trabalhos necessários de convívio como irmãos, amando, amparando uns aos outros, farão com que possam compreender benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Assim nos ensina Jesus. Que o vosso amor seja um amor sincero, devotado, que a vossa caridade seja de estender as mãos e que vosso sim seja sim e o vosso não seja não na educação das almas necessitadas de amor. Vosso irmão altivo, irradiando com vocês o amparo dos vossos guias, sustentando-os a todos nas vibrações de Antônio de Aquino. Muita paz, meus irmãos, muita paz.